Eu tenho certeza que na sua cidade tem muitos e muitos eventos, tanto em barzinhos quanto da própria prefeitura. E hoje eu vou te ensinar a criar um flyer de eventos para quando acontecer esses eventos você poder prestar serviço vendendo os seus flyers. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar o quão simples é criar flyer de evento. Independente do estilo da festa, pode ser festa de funk, sertanejo, hip hop e tanto faz, tá? Você vai aprender as técnicas e não simplesmente copiar uma imagem. E antes da gente começar esse tutorial, já se inscreve aí no canal, deixa a sua curtida para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você e continuar entregando o nosso vídeo. Então bora lá para a tela do Canva para a gente começar a criar essa arte. E o flyer que a gente vai criar hoje é esse aqui da Mari Fernandes, tá? É um flyer de show sertanejo sim, mas como eu disse para vocês, dá para ser adaptado para diversos outros nichos. Por exemplo, em vez de pegar essa estrutura de madeira que tem ali de fundo, você pegaria talvez um som ou algum outro elemento que faça mais sentido para tema de funk, hip hop e etc, tá? Tenta pensar no nicho que você está criando e tenta adaptar essas ideias para o seu nicho, para o tema que você vai precisar criar o seu flyer, beleza? Então bora lá abrir uma página nova e começar posicionando essas imagens. Como eu sempre digo, método PAS: posicionamento, ambientação, iluminação e sombreamento. Então agora a gente vai começar posicionando todas as imagens que a gente vai criar. A gente vem aqui em Uploads e eu vou trazer essa imagem desse background. E quando esse background já está pronto, já é um background simplesmente para você começar a posicionar as imagens em cima, isso facilita muito a nossa criação, porque você pode ter certeza, a parte mais complexa de criar um flyer profissional é criar o background. Então, como a gente já tem esse background pronto aqui, já facilita muito a nossa criação. Agora vamos trazer a imagem da Mari Fernandes, posicionar ela bem centralizado, porque ela vai ser o centro do nosso flyer, no caso a informação mais importante. E nesses casos aqui, como ela é a informação mais importante, ela tem que estar mais centralizada, tem que estar no tamanho maior. Então você consegue trabalhar dando foco maior para a cantora, beleza? Vou trazer também a estrutura de madeira que eu tinha mostrado ali para vocês. E a estrutura de madeira é essa aqui, e eu vou simplesmente pegar e jogar atrás da imagem da Mari Fernandes. Vou voltar agora em Uploads e vou colocar agora o nosso sombreamento. E que sombreamento é esse? É o sombreamento aqui em cima, que é esse degradê, posicionar aqui na parte superior, recortar um pouquinho e pegar esse outro sombreamento e posicionar aqui na frente da cantora Mari Fernandes para fazer esse recorte. Não que a gente não vá fazer esse recorte mais suave, mas a gente também consegue trabalhar de uma forma mais suave aqui usando esse sombreamento. Eu vou mostrar para vocês e vocês vão entender. Então vou posicionar esse sombreamento aqui e também vou recortar a imagem. E agora esse sombreamento que eu coloquei aqui em cima, a gente vai clicar novamente em posição e vamos jogar para trás da cantora e atrás também dessa estrutura de madeira. Lembrando que todas essas imagens que eu estou utilizando aqui estão aí no pack visual, inclusive esse background. Como eu disse para vocês, quando a gente tem backgrounds pronto para trabalhar o flyer em cima deles, isso facilita muito. No pack visual você vai encontrar vários e vários backgrounds simplesmente para criar a sua imagem em cima delas, tanto backgrounds esportivos para futebol quanto backgrounds para eventos e vários outros nichos, tá? Então lá no pack visual você encontra uma enormidade de imagens para criar os seus flyers, e eu sempre estou fazendo atualização, tá? Já tem muito mais do que 15 mil imagens, e se você quiser adquirir o pack visual, tá aí na descrição. E antes da gente continuar colocando esse sombreamento para fazer esse recorte mais suave, a gente vai vir nessa opção que tem esse símbolo desse tênis para fazer o reflexo dessa imagem, porque assim a gente consegue fazer uma transição muito mais suave. Então a gente clica aqui na imagem da Mari Fernandes e clica aqui nesse roxo para criar esse reflexo. A gente clica na segunda opção e aqui em opacidade a gente deixa em 100%, tá? Porque senão ela vai diminuir a opacidade da nossa imagem. E nessa primeira opção aqui a gente deixa ali no máximo em 20. Por que no máximo em 20? Porque senão esse degradê vai começar a subir muito e vai começar a ficar esquisito, beleza? Então a gente clica aqui em adicionar ao nosso design, e como é um reflexo ele vai vir invertido. E como que a gente pode resolver isso? Simplesmente clicando aqui em inverter verticalmente. Assim ele já muda a posição e já fica certinho, beleza? Agora a gente vai aumentar o tamanho da imagem da cantora aqui e a gente já pode apagar essa imagem que a gente tinha trazido para cá. Coloca posicionado a imagem nova aqui centralizado, vem aqui em posição, vem em camadas e joga ela para trás esse sombreamento. E se eu fiz esse reflexo, por que eu coloquei esse sombreamento? Porque quando eu for escrever o texto que vai ser numa tonalidade mais clara, para a roupa dela que é branca não atrapalhar a leitura. Então por isso que eu tô jogando também esse
sombreamento. Então eu vou vir aqui duplicando, ó, e subir um pouquinho esse sombreamento. Assim, além de eu conseguir uma transição muito mais suave, eu consigo escrever com uma cor mais clara em cima o texto que a gente for escrever. Agora, novamente, eu vou voltar aqui em Uploads e pegar esse outro elemento de madeira, tá? Esse elemento aqui é muito interessante porque ele tem uma iluminação, então isso torna o nosso flyer muito mais legal. E se a iluminação, por exemplo, que você quer para esse objeto aqui não é laranja, você simplesmente pode clicar aqui em editar, ajustar, e aqui tem a edição das cores. Você pode pegar essa cor laranja e alterar a matiz dela, porque assim você já consegue alterar essa coloração, certo? Então a gente vai puxar esse elemento aqui para baixo e eu vou duplicar ele e posicionar ele aqui ao lado também, certo? Ele já criou essa iluminação aqui embaixo que torna o nosso flyer algo muito mais profissional. Então esses elementos aqui ajudam e ajudam muito. Outro elemento que eu vou trazer aqui é esse elemento dessa lâmpada, tá? E essa lâmpada eu vou posicionar aqui em cima porque também é um outro objeto que eu vou criar iluminação. Eu poderia criar um desfoque de movimento, eu poderia criar um desfoque simplesmente numa parte ali dessa lâmpada, mas eu vou usar ela dessa forma aqui mesmo, tá? Vou duplicar e vou colocar também aqui em cima. Como eu disse, é um outro elemento também para criar iluminação. Só que a gente precisa colocar uma iluminação nessa lâmpada. Por mais que você vê que ela tem uma iluminação aqui, é uma iluminação bem fraquinha. E como que a gente faz para criar essa iluminação? A gente vem aqui e pega esses elementos de luz. No caso, posiciona esse aqui primeiro, que é uma luz que vai transcender um pouquinho, duplica e posiciona na outra. E a gente pega essa outra iluminação, que é uma iluminação que parece que a lâmpada está ligada, certo? E aqui a gente vai diminuir um pouquinho dessa opacidade, que não precisa ser tão forte. Diminuindo aqui em torno de 70, 80 mais ou menos já é o suficiente. Duplica e posiciona aqui em cima da outra também, certo? Eu pulei um pouquinho o método Paz, tá? Já coloquei o sombreamento, já coloquei a iluminação, só que automaticamente eu também preciso criar essa ambientação. Como a gente está trabalhando essa imagem num contexto mais laranja, eu também preciso alterar um pouquinho da tonalidade da pele da cantora e desse elemento de madeira que eu coloquei ali atrás dela para tentar trazer o mais próximo da tonalidade possível. Isso aqui é a ambientação. Por mais que a nossa pele normalmente tem esse laranja, eu quero trazer um pouquinho mais forte esse tom. E como que a gente faz isso? Vem aqui em editar, ajustar, e a gente pode vir aqui em aumentar um pouquinho da saturação da pele e já vai melhorar muito mais, trazendo esse contexto mais certo para nossa imagem. E essa imagem da madeira eu vou simplesmente tirar o brilho para deixar ela mais escura, aumentar o contraste, e aí sim ela se torna muito mais agradável para esse flare. Agora o que a gente precisa fazer é escrever os elementos. Lembra que eu tinha falado para vocês que eu ia utilizar algumas palavras com a tonalidade um pouco mais clara? Então é por isso que eu coloquei esse sombreamento. Então a gente vem aqui em adicionar uma caixa de texto e escreve tudo em maiúsculo festival. A gente clica aqui na opção de Arimo para a gente trocar essa fonte, e essa fonte infelizmente não tem aqui no Canva, tá? Ela não é uma fonte nativa. Eu fiz o download lá no da fonte e trouxe ele para nossa arte. Só que aqui eu também consigo aplicar um efeito. Então o efeito que eu vou aplicar é um efeito de curvar. Clico novamente nela para diminuir um pouquinho essa curvatura, deixando aqui em média em torno de 20 mais ou menos já é o suficiente. Vou aumentar o tamanho dessa palavra, posicionar aqui centralizado e alterar essa coloração para esse tom um pouco mais claro. E por que que eu tirei esse tom um pouco mais claro e não trabalhei em si com o branco? Trouxe esse creme mais ou menos aqui, porque é basicamente o tom da pele dela. Então eu trabalho tudo numa mesma paleta. E como que a gente faz para escolher o mesmo tom ali da pele dela? A gente simplesmente clica aqui em cor, pega esse conta-gotas aqui e seleciona a cor na onde a gente quer. Assim a gente consegue trabalhar numa paleta de cores muito mais agradável para criar o nosso flare, e fica muito mais fácil também fazer a combinação. Vou duplicar essa palavra agora e vou escrever sertanejo. Clica aqui para editar, só que em vez de escrever sertanejo, a primeira letra e a última eu vou deixar para escrever depois e vou deixar num tamanho maior, vocês vão entender. Não parece aquelas pessoas que têm língua presa? Etanejo? Não deixa o dislike por causa disso, tá? Mas essa aqui eu vou aumentar um pouco o tamanho, posicionando um pouquinho mais abaixo, e agora eu vou trabalhar na tonalidade laranja. Então a gente vem aqui e altera esse tom dessa palavra para essa tonalidade marrom. Vou vir aqui em posicionar, centralizar, duplicar, e agora sim eu vou colocar as duas letras que estavam faltando, tanto o
quanto o S. Aumentar o tamanho e posicionar aqui rotacionando um pouco mais. Duplicar novamente e agora escrever a letra S. Beleza, agora fica Festival Sertanejo. E uma coisa muito interessante é você usar essa mesma fonte para escrever, por exemplo, a data da festa. Então eu vou vir aqui agora em efeitos e tirar essa curvatura e vou escrever o dia da festa, no caso que eu coloquei 10 de fevereiro. E aqui eu vou aumentar o tamanho dessas palavras e vou simplesmente, como eu estou trabalhando em duas tonalidades, a parte fevereiro eu vou escrever num outro tom, tá? Então eu vou vir selecionar só a opção de fevereiro aqui, clicar aqui na coloração e trocar para esse laranja. Assim eu trabalho com as mesmas cores e deixo tudo nesse flare mais harmônico. E até agora eu utilizei a mesma fonte para tudo, tá? O que a gente pode fazer agora é simplesmente pegar aqui, duplicar e aqui embaixo eu vou colocar o horário. Vamos colocar aqui, sei lá, a partir das 21. E essa fonte aqui eu vou alterar. No caso, para ficar uma fonte mais legível, eu vou utilizar essa fonte Arimo. Assim eu consigo vir aqui, diminuir e posicionar só aqui embaixo certinho. Vou vir aqui em posição e centralizar essa palavra e centralizar essa frase. Assim eu consigo trabalhar com uma fonte simples, que é a fonte Arimo, e uma fonte artística. E no caso, essa fonte Arimo aqui, você pode ver aqui que você pode utilizar para as outras informações, igual eu coloquei aqui Open Shop, vendas online, e você pode colocar o seu site, informações e reservas, você pode colocar o seu arroba, pode colocar o seu número de telefone, tá? Essas informações secundárias não precisam ser informações muito grandes. Por exemplo, se eu pegasse essa parte aqui do arroba e do número e deixasse muito grande, ia simplesmente começar a estragar o nosso flare. Eu sei que muitas das vezes quando você está fazendo um flare para um cliente, o seu cliente pede para você colocar essas informações grandes. O que você pode tentar fazer para ele é mostrar como que fica ela um pouco menor e falar que se colocasse ela muito grande não ia combinar, não ia ficar legal para o seu flare. Mas se mesmo assim ele insistir, o que você pode fazer é simplesmente tentar aumentar um pouquinho mais sem prejudicar o visual do seu flare, tentando trazer mais ou menos aqui nesse tamanho, não prejudicando a estética do seu flare, certo? Só que esse flare aqui já tá pronto na parte da criação dele, só que a gente precisa de uma coisa muito importante, que é a finalização. Se você não faz finalização nos seus flares, eu tenho certeza que o seu flare não tá atingindo o potencial máximo que ele podia atingir, porque quando você faz finalização, você pega um flare e puxa ele tudo para uma mesma estrutura de coloração, de ruído e outros efeitos que normalmente tem nessas finalizações. Então a gente vai vir aqui em salvar essa imagem e a gente vai fazer a finalização dele lá no Lightroom. E aqui no Lightroom a gente vai abrir a imagem que a gente acabou de salvar lá no Canva, e aqui no Lightroom a gente poderia fazer essa finalização simplesmente entrando aqui em editar, e aqui tem as opções de luz que você pode modificar a exposição, pode modificar os realces, as cores, as sombras. Tem a opção de cor também aqui, se você quiser, você pode modificar cor por cor aqui no Lightroom, ou seja, é um aplicativo muito bom para fazer finalização. Só que eu já criei os meus presets, tá? O que são esses presets? São simplesmente as finalizações que você pode simplesmente aplicar em cima do seu flare. E aonde fica isso? Aqui na aba inicial tem a opção de pré-definições. E aqui em pré-definições eu deixo instalado essa opção desses presets. E esses presets são os presets que eu realmente utilizo para compor os meus flares, as finalizações. E sempre que eu tô atualizando, eu tô fazendo o upload lá no Fly Set Presets. E como que você pode conseguir esse Fly Set Presets? Aí na descrição tá o link desse produto, tá? Do Fly Set Presets. É bem baratinho e você consegue todos os presets que eu utilizo. E sempre que eu atualizo também, crio uma pré-definição nova, eu simplesmente subo lá no produto novo que você pode fazer a instalação. E se você não sabe fazer a instalação, você pode clicar no link que tem lá no produto e que vai redirecionar você para um vídeo meu lá no YouTube, onde eu ensino vocês a fazerem a instalação do Fly Set Presets no seu Lightroom. E lembrando, você não precisa assinar o Lightroom para fazer essa instalação. Na versão gratuita você já consegue instalar esses presets. E olha a diferença que traz a nossa imagem sem o preset e com o presets. E se você falar assim, ah, tá muito laranja, você pode vir aqui e simplesmente diminuir a intensidade. O vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou e ficou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, tá? Porque isso ajuda muito eu continuar aqui no YouTube, porque o YouTube continua recomendando os nossos vídeos para mais e mais pessoas. É isso, valeu, até o próximo vídeo e